parte vem agora. Então, estamos iniciando aqui a gravação da nossa disciplina que discute o processo penal econômico, hoje com a presença do professor Misael França, e a partir de agora as alunas Letícia e Paola é quem vão conduzir o nosso debate com a apresentação de um trecho selecionado da obra A Cadeia de Custódia no Processo Penal do professor Geraldo Prado, que trata justamente da temática da prova digital, em prosseguimento àquilo que a gente vem debatendo aqui na turma, sobre a persecução, os meios de obtenção de prova, a colaboração premiada, etc. Então, por gentileza, vocês têm a palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de falar que a cadeia de custódia de provas penais é o objeto do ensaio de hoje, abordada a partir de um sistema de controles epistêmicos, de acordo com as regras e princípios de um processo equitativo e de acordo com um processo legal. Geraldo Prado afirma que interrogar acerca da fiabilidade de uma prova não é o mesmo que se perguntar sobre o seu peso, ou seja, a sua valoração para a formação do conhecimento do juiz. A fiabilidade probatória está para o esquema de ingresso do elemento probatório no processo, cujo elemento poderá ser objeto de avaliação, e também diz sobre os controles epistêmicos, ou controles de entrada. Já a valoração da prova, que é o posterior à fiabilidade da prova, cuida da corroboração de uma hipótese que forma um juízo de valor para o convencimento alcançado pelo juiz, a partir de um exame de um determinado elemento probatório. Então, fica claro que são coisas diferentes, saber se um determinado elemento probatório ele está em condição de ser avaliado e se tiver em condição, qual o valor do juiz, o que o juiz vai designar a ela. Para além disso, ressalta os riscos ocasionados pela confusão relativamente às provas científicas, as periciais, entre fiabilidade e valor probatório, porque as provas que são consideradas científicas tendem a sofrer sobrevalorização e a ponto de funcionar como evidências e não como provas. Elas tendem a valer mais pelo que se declaram do que pelo que elas comprovam de fato. Então, tende a ser sujeito ao regime sistêmico das evidências. Para suprir e assegurar a realização do propósito constitucional do devido processo, que não aceita provas de origem ilícita, a dogmática processual possui diversos dispositivos e técnicas que funcionam para reduzir a complexidade. As provas obtidas por meio ilícito são proibidas e, no caso concreto, analisado com técnicas específicas. É apresentado também que, sem essas técnicas e preceitos constitucionais, ela fica esvaziada. E, da mesma maneira, funciona o controle de qualidade da prova no que se refere à obtenção, manutenção, produção e do elemento probatório, que, mesmo obtida licitamente, visa assegurar respaldo epistemológico à decisão judicial. Com relação ao controle da fiabilidade, isso se torna possível com o debate do campo da valoração para o da fiabilidade, se fazendo assim, como eles dizem, provas sobre a prova. Ou seja, a comprovação da correção do procedimento de obtenção e preservação dos elementos probatórios. A inexistência de previsão legal acerca da prova, sobre a prova em uma investigação, implica na impossibilidade da controvérsia. Como visto no artigo 155 do CPP, contraditório é uma condição de invalidade da prova e que haverá casos, como provas cautelares, em que sua produção compreende a investigação criminal. Então, há o entendimento de que o contraditório é fundamental como o controle da fiabilidade probatória, pois funciona como método de demonstração da condição da atividade probatória e a sua qualidade. Geraldo Prado, ele também fala que a cadeia de custódia fundamenta-se pelo princípio da autenticidade da prova, ou a lei da mesmidade. Ou seja, o princípio pelo qual se determina que o mesmo que se encontrou na cena do crime é o mesmo que está se utilizando para se tomar decisão judicial. O cuidado que envolve a formação da prova leva em consideração questões práticas, como, por exemplo, a manipulação indevida
para incriminar e isentar alguém da responsabilidade, e também questiona condições concretas do melhor conhecimento judicial, ou seja, aumentar a qualidade da decisão e diminuir os riscos de incriminação imprópria. O princípio da mesmidade e da desconfiança são fundamentais para a redução dos riscos de erros judiciários, consistindo no fundamento lógico e epistemológico da cadeia de custódia das provas. Por fim, entende-se que a cadeia de custódia deve ter o menor número de custódias possível, para garantir uma menor manipulação e, consequentemente, menor exposição. Também fala que o processo penal condenatório nada mais é do que um processo probatório. A atividade probatória precisa ser de qualidade para evitar dúvidas acerca da existência do crime e da sua autoria. Reitera-se que o processo penal não deve ser uma cerimônia protocolar, ele disse, um trecho. É somente um processo que se caracteriza pela incerteza e pela produção de certeza com objetivos nos seus próprios termos, ou seja, com preceitos que asseguram a dignidade da pessoa. A presunção de inocência, também ele diz que é importante no processo penal, tem como consequência fundar a imposição e implicação da pena em um dispositivo probatório. Ele remete também ao Ferraioli, nessa parte, quando diz sobre a tese acusatória em um processo penal que seja submetida à verificação exposta à refutação, para que se resulte apoiada por provas e contraprovas. Outro ponto importante também nesse texto é o conhecimento das fontes da prova pela defesa, porque contabiliza a supressão e alteração de elementos informativos como estratégia das agências de repressão que podem embasar suas investigações em práticas ilícitas. Por fim, tem-se que uma investigação criminal não controlada pode conduzir à desvalorização da própria investigação essa que terá uma posição central na decisão condenatória, fundada em depoimentos que analisam e avalizam o conjunto de elementos colhidos durante a investigação. Esse cenário afeta a qualidade epistêmica do material avaliado. Por fim, a cadeia de custódia da prova se pretende preservar a integridade do elemento probatório e segurar a autenticidade. Ele cita também um exemplo importante, que foi um caso envolvendo investigação criminal contra membros do MPF, e nessa investigação criminal foi coletado algumas mensagens obtidas por invasão de dispositivos eletrônicos. E o MPF questionou essas provas porque não foi possível identificar e documentar a cronologia e o manuseio. Outro exemplo também que foi uma jurisprudência que eu peguei, por mim mesma, assim, do STJ, acerca da quebra da cadeia de custódia de provas, num caso de tráfico de drogas, onde eles não armazenaram direito esses elementos probatórios e garantiu a fragilidade probatória, e nesse caso foi concedida habeas corpus para o acusado, enfim. E também queria concluir que a técnica da cadeia de custódia integra a doutrina do corpo de delito, que é uma premissa para que o resultado do exame pericial dos vestígios possa ser incorporado ao procedimento de investigação ou ao processo. O artigo 158 do CPP, quando a infração deixa vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. O pressuposto é que o exame seja realizado em cima dos vestígios. A integridade e a autenticidade das provas são pressupostos para o conhecimento do exame do corpo de delito. E a previsão da história cronológica dos vestígios, disposto no artigo 158A do CPP, e nessa história cronológica precisa haver alguma série de elementos que precisam ser comprovados, que é a cadeia de pessoas que tiveram acesso a essas evidências probatórias, como foi feita a coleta, métodos adotados. Passa a palavra. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a cadeia de custódia das provas no âmbito digital. Nesse trecho do texto, o autor ele vai falar sobre a adoção de métodos ocultos de investigação e outras técnicas especiais de investigação que vão repercutir no âmbito das provas digitais.
O autor vai atuar nas últimas 2 décadas, então, houve um crescimento do uso desses meios de investigação criminal, que são utilizados pelo Estado, que vai produzir essas normativas visando ampliar os seus recursos de investigação para depois fazer uma repressão penal. Só que nesse meio tempo, ele acaba muitas vezes atentando contra direitos fundamentais, especialmente direito à privacidade. Então, ele vai dar o exemplo de vários tipos de ocultos, que vão desde interceptação telefônica, e-mails, escutas domiciliares e outros tipos de dispositivos que podem atentar esses direitos fundamentais. Ele vai pontuar, então, que vai ser um ambiente que vai gerar uma frágil legalidade, porque ao mesmo tempo que você vai aumentar a possibilidade desses métodos investigativos, você não vai criar algum método, alguma normativa que impeça a transgressão desses direitos fundamentais. Então, eles vão acabar eliminando qualquer barreira que tenha a capacidade do investigado. A seguir, ele vai pontuar alguns exemplos, especialmente sobre o Código de Processo Penal da Itália e também dos Estados Unidos, que eles têm um código um pouco mais específico em relação a como lidar com essas provas de obtenção por meio digital. A exemplo, na Itália, desde da aquisição física desses instrumentos até a investigação do conteúdo, existe toda uma normativa a ser seguida, alguns procedimentos que, em caso de não serem seguidos, vai acarretar a nulidade da aquisição dessas evidências. Nos Estados Unidos também, eles possuem um guia de atuação que vai falar sobre como lidar com essas evidências eletrônicas e que, no mesmo caso, vai primeiramente pontuar sobre uma seguridade das provas fisicamente, desses dispositivos onde as provas estão, e, na sequência, então, deve ser feito um protocolo que assegure que as provas obtidas em seu conteúdo não possam vir a ser alteradas. Ele vai citar sobre uma decisão que teve nos Estados Unidos que vai falar sobre a amplitude do conteúdo a ser acessado por esses investigadores. Ele vai falar que, ao invés de realizar uma cópia extensiva de todo o conteúdo que integra esses dispositivos, em realidade, devem ser usados filtros que especifiquem de acordo com o crime que foi concedido no mandado judicial. Então, qualquer outra prova obtida, qualquer outro conteúdo que não se relacione com o mandado judicial do crime pelo qual a pessoa está sendo investigada, ela não pode ser usada, não pode ser utilizada. Então, ela deve ser descartada e ser mantida em sigilo. A sequência, um ponto muito importante sobre o que o autor vai pontuar é sobre a questão da legalidade na execução dessa obtenção de provas, porque muitas vezes, na execução, eles agem de maneira não lícita, ou seja, existe uma decisão judicial fundamentada e lícita, que tem todas as normativas necessárias à concessão desse meio investigativo, só que no momento da execução ocorre algum tipo de ilegalidade. Então, ele fala que não basta que tenha uma decisão judicial fundamentada que respeite todos os princípios, que tenha todos os pressupostos necessários, quando na execução ela ocorra de uma forma que venha a atentar qualquer direito ou que seja de alguma forma ilícita. Nesse sentido, ele vai falar muito sobre uma dissipação entre o entendimento entre o meio de prova e o meio de investigação. Então, por meio de critérios muitas vezes subjetivos, até mesmo o juiz, ele vai tecer uma narrativa que se vai valer das evidências obtidas por meio de investigação para usar como meio de prova. Então, ele fala que, antes mesmo disso, pode se afetar por crenças e alguns tipos de subjetividade uma prova que ainda não foi sequer exposta ao contraditório. Então, ele fala que tem que ter muita cautela nesse sentido, porque ainda é um meio de investigação preliminar, não uma prova em si. A sequência, então, ele vai falar muito sobre a necessidade de se respeitar o contraditório e tomar cuidado para não ter uma perspectiva de que o contraditório ele vai contaminar uma verdade que já foi tecida por conta dessas evidências. Então, ele vai, mais uma vez, alertar sobre essa subjetividade, essas crenças que podem interferir nesses meios de investigação, que vão se relacionar principalmente a um anseio da população em geral em ter uma segurança do que está ocorrendo, porque ele vai fazer um cenário onde vai colocar de um lado o direito e do outro lado as tecnologias, porque o direito ele serve para, em geral, né,
não só unicamente, mas para estabilizar nossas expectativas e criar certa seguridade social. Aí a gente está num cenário tecnológico que cria muita insegurança, vai subverter e vai estabilizar totalmente as nossas expectativas, e nesse anseio o direito vai tentar remediar isso, muitas vezes de uma forma extremamente agressiva, que não vai garantir outros direitos em busca de punir socialmente o que está acontecendo. Então, há uma necessidade de segurança que vai expressar por meio da efetividade probatória. Então, esses métodos ocultos que o direito utiliza, ele muitas vezes vai acreditar que há uma sinceridade das provas que são coletadas, ao ponto de que não há necessidade nem mesmo de se submeter ao contraditório. Então, essa mídia, que ela é obtida por meio dessa investigação digital, muitas vezes ela vai estar acima do contraditório, porque ele vai até fazer uma comparação com as provas que eram ditas materiais anteriormente, essa questão tecnológica, porque muitas vezes essas provas materiais, quando elas eram mantidas intocadas, para que as partes pudessem, sobretudo do contraditório judicial, verificar a real autenticidade dessa prova, submetendo então a uma contraprova ou algo que pudesse invalidar. Só que com a chegada do meio digital, essa mídia ela vai se constituir prova em si, porque já não é mais... É como se essa mídia tivesse salvo de uma contradição, porque o máximo que vai se supor ser duvidoso é uma interpretação sobre a mídia. Normalmente, sim, uma mídia ela vai ser obtida de alguma prova, e no máximo que poderia interferir seria, então, a sua interpretação, e não a prova em si, a mídia em si. Eu achei interessante uma frase que ele falou que esses conteúdos obtidos por essas investigações preliminares, elas não deveriam ser instrumentos por si só de convencimento. Elas devem servir à prova, mas não à convicção do juiz, porque ainda precisa passar pelo contraditório. Porque se tratam em si, né, de providências cautelares e não de provas concretas já que são, enfim, definitivas. E então ele vai pontuar uma exigência de fiscalização e controle para evitar que se limite ao mínimo, né, os direitos fundamentais, e também para que eles não sejam abusivamente interferidos nessas investigações. Ele vai também pontuar a importância da preservação dessas fontes de prova para não haver nenhum tipo de modificação posterior à obtenção da prova que possa vir a afetar o conteúdo e também a sua autenticidade. Nesse ponto, ele fala muito sobre esse rigor da preservação, que é essa preservação da originalidade da prova, que vai permitir que ela não perca a sua integridade, porque uma vez perdida essa integridade, ela não pode mais ser utilizada no processo. Na sequência, ele vai falar que a simples não preservação dos dispositivos digitais e informáticos, no Brasil, que tem uma ordem jurídica que é rigorosamente constitucional, não se pode ser aceito esse tipo de meio de prova, já que a integridade dele não está devidamente comprovada. Então, há um resquício de qualquer possibilidade de transgressão ou algum tipo de que a prova tenha sido infectada de alguma forma, ela já deve ser descartada, uma vez que não se trata mais de prova íntegra. Ele falou também que o autor que... Ele fala também, como a Letícia já falou, vou retomar brevemente para não repetir, sobre o princípio da mesmidade, que é a verificabilidade do meio probatório, que vai consistir em uma das funções do contraditório, ela apenas vai ser viável se for determinado a integridade dessa fonte de prova. Então, antes de tudo, precisa ser uma prova autêntica, para depois se poder falar que se ela tem algum crédito ou não, para depois, então, ela ser submetida ao critério de credibilidade. Ele vai citar o autor Polanski e vai falar sobre 3 critérios que são algumas providências que devem ser tomadas no caso de obtenção dessas evidências digitais. O primeiro de tudo, que é mais ou menos o modelo que eu já falei dos Estados Unidos, é que é uma necessidade de delimitar o objeto de busca. Então, por meio do mandado judicial, o crime está lá estipulado, deve ser obtido conteúdo naquele sentido. Na sequência, ele vai falar que essa busca deve ser feita por um expert na área e não simplesmente por um investigador de polícia, para assegurar que essa prova seja captada de uma forma neutra. E na sequência ele vai falar o que ficou conhecido mais tarde como a terceira parte independente, que vai haver um filtro dessas informações
que vão ser posteriormente passados aos investigadores, e qualquer outra prova que não tenha relação com o fato deve ser mantida em sigilo e não deve ser repassada aos investigadores. E dessa quebra da cadeia de custódia, existem muitos riscos, né? Então, inicialmente, ele vai começar falando principalmente sobre a confissão judicial, como eu já falei anteriormente, vai ter mais pontos, que ela deve estar num polo completamente oposto do que seria uma crença. Porque esses dispositivos probatórios, eles devem ser, a partir da investigação e do material por eles produzido, eles devem ser submetidos ao contraditório, de forma para ver se eles poderão ou não ser angariados ao processo. Então, a simples obtenção deles não é uma garantia de que eles funcionarão como meio de prova dentro do processo. E, assim sendo, né, o juiz ele não pode criar uma confissão judicial baseada em crença, né, vendo esses elementos, se eles não houver credibilidade e autenticidade desse material. Isso provém tanto de uma visão constitucional, né, de que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, e também pelo artigo 157 do CPT, que fala que qualquer prova derivada de ilícita não pode ser considerada, a não ser que haja um cumprimento do nexo de causalidade entre essa prova e as outras. Ainda assim, ele vai pontuar que não pode ser feito nenhum tipo de interpretação dessas provas que são lícitas, com algum entendimento que tenha sido subtraído das provas que provieram de um processo investigativo ilícito, para não infectar o restante do processo. Vou falar um pouco aqui que teve um habeas corpus da 6ª Turma do Tribunal de Justiça, que reconheceu por unanimidade a tese de cadeia de custódia, que caso ela seja quebrada, de fato, a prova ela se constitui ilícita. E também o STF mesmo reafirmou a importância da preservação da integridade da cadeia de custódia para a licitude da prova. Por fim, eu queria fazer alguns comentários aqui sobre o que foi trazido pela lei anticrime, em especial o artigo 158A até o F. Ele vai trazer uma discussão um pouco mais personalizada do que seria essa cadeia de custódia. Entretanto, lendo essa normativa, a gente acaba vendo que esses procedimentos técnicos são mais relativos a crimes que são mais tradicionais, tráfico de drogas, roubo, sequestro, coisas assim. Aí, em relação às provas e crimes obtidos por meio digital, a gente vê que se trata de uma exposição um pouco mais generalista. E se você for para pensar, até que faz sentido, né? Porque se você for tentar exaustivamente elencar toda a técnica de uma investigação que venha a vir por meio tecnológico, é meio complexificado, porque a todo momento tem que se atualiza. Então, a lei poderia acabar se tornando totalmente nova. É isso. Só um complemento do texto também Geraldo Prado, acerca da transversalidade das questões que envolvem o digital, a segurança pública e o processo penal. Ele diz que é inevitável que esses assuntos se entrelaçam, e ele remete primeiramente ao inciso 1 do artigo 172 do CPT, que fala sobre as medidas cautelares que podem ser aplicadas para evitar a prática de infrações penais. E como em termos de administração da justiça criminal é ignorância dos diversos âmbitos peculiares da segurança pública, faz com que se dissolvam as garantias. E isso ocorre porque existem diversas e conflitantes vocações dos institutos próprios de cada área. A apuração da responsabilidade penal como função acaba perdida no emaranhado da segurança como prevenção de delitos. E algumas perguntas clássicas, e elas são previstas mesmo, como segurança em favor de quem, exercida por quem, elas são previstas, né, como eu disse. E esse sentimento de insegurança aumenta na proporção que é incentivada a demanda por segurança. E os dados digitais, como a Paola remete, se mostram como mercadorias em artefatos, o autor fala desses termos, e são usadas em disputas políticas no meio globalizado,
que limita o poder do próprio Estado. E o ideal para evitar isso é buscar um equilíbrio que traga domesticação ao poder digital. Porque se não houver controle, transparência, prestação de contas, esse poder tende a não ser empregado para interesses da comunidade. Em complementação ao que a Letícia falou, também o Texto Federal do Trave, ele vai alertar sobre o que ele chama de um fetiche tecnológico, de que as pessoas têm uma crença na capacidade dos algoritmos de entregarem a verdade pronta. Então, ele fala sobre a complexidade de fazer o uso desses instrumentos tecnológicos, porque muitas vezes eles são, antes de tudo, eles são manipuláveis, e segundo, que eles também, como a Letícia falou, eles atendem algumas demandas do mercado, que também tem a ver com o posicionamento de opções políticas. Inclusive, ele vai alertar sobre o uso da inteligência artificial no processo penal, no direito penal, ter algumas práticas de seletividade penal que, inclusive, podem repercutir no racismo que é estrutural, porque vai se fortalecer algo concreto na esfera digital por meio desses algoritmos. Eu achei muito interessante também. É isso. Ótimo, Letícia, Paulo, muito obrigado. Professor Misael, quer iniciar não é bem uma arguição, mas enfim, as suas considerações a respeito do tema, da apresentação das estudantes? Primeiro, parabenizar pela escolha, né, do material de apoio. Geraldo Prado é sempre uma referência quando se aborda o sistema acusatório de processo penal, que é aquele que nós lutamos por implementar, né? Ainda não temos um sistema acusatório genuíno, justamente por conta dessas reminiscências inquisitoriais no nosso subsistema processual penal. Então, vocês estão de parabéns pela escolha do tema do autor, um tema bastante atual, né? Cadeia de custódia da prova, e não é qualquer prova, da prova digital. Então, isso torna o webinário de vocês muito mais interessante, muito mais interessante. Eu gostaria de ouvir algum aluno, aluna aqui da Bahia que queira fazer alguma colocação sobre esse tema, né? A cadeia de custódia da prova digital, a cadeia de custódia da prova na criminalidade econômica. Alguém que queira fazer alguma consideração a respeito da exposição das alunas? Lembrando que é só uma lembrança, essa atividade que nós estamos fazendo em parceria com a Federal do Paraná servirá como uma atividade avaliativa nossa. O webinário de vocês será utilizado como material para a elaboração de um artigo, que será considerado para avaliação desses alunos e alunas. Então, os 2 webinários serão aí os balizadores para a elaboração desses artigos. Eu tenho algumas considerações a fazer, que na verdade não é uma arguição, peço que quem Perdão, a sentir à vontade... A Karina levantou a mão, bem visto aí, eu não tinha observado. Obrigado, Guilherme. Não, mas Karina Rabelo. Cague de tudo o que acontece, professor. Karina, fique à vontade. Boa noite a todos, parabéns para as meninas que apresentaram o webinário. Uma dúvida a respeito da questão da cadeia de custódia das provas digitais. Quando se trata, por exemplo, de hackeamento, que a gente está vendo acontecendo muito, né? Hackeamentos até no site do STJ, enfim, não há limites mais para se acessar qualquer documento. Existe algum protocolo no tribunal, não sei se aí no Paraná, se vocês têm um protocolo de verificação, por exemplo, da HTML da página, se for um site, ou o e-mail, se verifica isso através de um sistema próprio do tribunal? Karina, até onde vai o meu conhecimento, eu desconheço qualquer normativa nesse sentido. Eu acho muito interessante a questão do hackeamento. Vamos sair da questão do acesso ao aos sites, aos bancos de dados oficiais dos tribunais,
Vamos para uma questão muito prática que estava de conhecimento público e que povoou o noticiário até recentemente, que é o caso da operação spoofing. Naquele caso, segundo se apurou, nada disso está 100% clara até o momento, mas as mensagens que eram trocadas entre membros do Ministério Público chegaram ao conhecimento de jornalistas por meio da atuação de um hacker que teria tido acesso àquelas mensagens. Deixando de lado o seu conteúdo, deixando de lado o seu impacto em outros processos, inclusive julgamentos do Supremo Tribunal Federal, sempre me chamou a atenção a fiabilidade daquela informação que foi obtida, porque a gente não consegue contrastar aquilo com o seu material de origem. Então, você tem bem, podemos chamar de uma prova, mas ela é obtida por um meio ilícito. A gente vai ter toda uma discussão se ela seria ou não seria admissível juridicamente. Certamente contra aqueles interlocutores não seria admitida, mas ela foi admitida em favor de sujeitos que eram investigados e foram processados por aqueles indivíduos por conta de uma série de violações de normas, porque há o entendimento que, pela maneira como o processo penal ele é estruturado, até pelo princípio favor rei, nós poderíamos admitir essas provas in bonam partem, em favor do acusado, jamais contra o acusado, embora isso seja discutível sob uma série de prismas, mas deixando toda essa discussão de lado, a validade jurídica daquelas informações é muito curiosa, porque nós não temos como atestar a mesmidade daquelas informações com os dispositivos que foram apreendidos, ou melhor, com os dispositivos que foram invadidos, justamente pelo fato deles não terem sido apreendidos. A gente estava discutindo aqui na nossa turma, semana passada, falando sobre e-mail de obtenção de prova, softwares, na verdade são spywares, malwares, como é o caso do tal do Pegasus, que imagino que vocês tenham tido conhecimento sobre o funcionamento dele. Ele se instala remotamente, sem qualquer atuação por parte do usuário, em dispositivos de telefonia móvel. E aí eles criam vamos dizer assim, uma segunda interface de uso em que as pessoas conseguem acessar remotamente o aparelho como se fosse o próprio aparelho que elas estavam manuseando, que é uma maneira, por exemplo, de se burlar a criptografia ponta a ponta em dispositivos de mensagens instantâneas, como é o caso do Telegram, como é o caso do WhatsApp. E você tem um problema, porque apesar de você ter acesso às informações, a validade posterior daquilo no processo é muito questionável, porque você não consegue ir no aparelho para garantir se aquilo que está lá corresponde àquilo que se diz ter sido interceptado. E por isso que é tão importante você ter a apreensão do aparelho propriamente para poder passar ele por um processo de extração. Hoje o software que é líder de mercado para fins de perícia forense é o Cellebrite, que ele faz um download integral do aparelho, de modo a preservar ele exatamente no estado em que ele se encontrava quando da apreensão, porque aí, quando você transforma aquilo em arquivos de imagem, em arquivos de texto, que são compatíveis com os sistemas de processo eletrônico, aí na Bahia, na primeira região da Justiça Federal, vocês usam o PJE, aqui a gente usa o EPROC, eu acho que na Justiça Estadual vocês também usam o ProJude, como nós aqui no Paraná, eu não tenho certeza, atuei pouco profissionalmente na Bahia até hoje, mas esses sistemas eles não são compatíveis com os arquivos em mídia que a gente tem aqui. Então, você tem que extrair ele de maneira que ele fique acessível e manipulável pelos atores processuais, pelos advogados, membros do Ministério Público, pelos magistrados, mas você tem que ter alguma forma de aferir que aquilo que está lá juntado aos autos, de fato, corresponde ao que consta lá no aparelho que foi apreendido. E por isso você precisa ter toda uma perícia, algo que a gente não consegue fazer no caso, agora respondendo especificamente a tua pergunta, Karina, no caso de uma atuação de invasão criminosa, como de hackers. Não sei se eu respondi bem a pergunta, e não sei se o Misael eventualmente gostaria de acrescentar algo, professor.
Não, eu gostaria somente de fazer. Nós utilizamos aqui também na Justiça Estadual o Projude, como vocês aí. De fato, na Justiça Federal, onde nós atuamos mais de perto, né, pela condição de analista do Ministério Público Federal, é o PJE, em primeiro grau e segundo grau. Mas eu queria destacar um ponto da sua fala, Guilherme, que é a respeito da apreensão desses aparelhos de telefonia móvel. Lamentavelmente, a dificuldade de busca dessa prova nos cybercrimes, né, a prova digital, pela própria complexidade que esses delitos envolvem, né, pela sua sofisticação, pela dificuldade de identificação de sua autoria, lamentavelmente, na prática, tem feito com que a polícia realize, muitas vezes, apreensões indevidas, né, dando ensejo a provas ou atos de investigação ilícitos. E isso, via de regra, acaba resultando na nulidade do próprio processo. O STJ tem reconhecido, por exemplo, estratégias das agências da persecução penal, principalmente da polícia, né, notadamente da polícia, de substituição de chip do celular do suspeito, da pessoa investigada, pelo chip do delegado de polícia naquele aparelho, para ver se tem acesso a elementos, a fatos sobre investigação, acesso indevido a diálogos travados no WhatsApp entre o suspeito e terceiros, não é? A questão de acesso, apreensão indevida do próprio celular de um suspeito que veio a óbito, por exemplo, no confronto com a polícia militar e sem autorização dos familiares desse indivíduo, a polícia tem acesso a esse aparelho celular justamente para poder conseguir obter provas digitais. E todas essas manifestações, todas essas estratégias, essas táticas de investigação policial têm esbarrado no STJ e as turmas criminais, né, a quinta e a sexta, felizmente têm taxado essas apreensões, essas obtenções de informações ou de atos de investigação, que a gente não pode nem chamar isso tecnicamente de prova ainda, como obtenções ilícitas. Então, um dos grandes desafios que se colocam diante das agências formais da persecução penal no âmbito dos crimes virtuais, dos cybercrimes, né, na obtenção de provas digitais, é justamente garantir a fiabilidade, a autenticidade e a licitude desses procedimentos. É somente esse complemento, na verdade, esse destaque que eu faço da fala do professor Guilherme e do que as alunas já haviam colocado anteriormente na exposição. Mais alguém quer colocar, quer fazer alguma intervenção? Então, só agradecer, professor Guilherme e professor Misael, pela explicação. Obrigada. Ok, Karina. Obrigado a você. Misael, acho que você ia fazer... Diz que não seria uma arguição, mas teria considerações e perguntas a fazer? Eu fiquei muito empolgado com o tema, sabe? Essa questão de crimes virtuais, desde a alteração no Código Penal, né? Lá no 154B, 154A, tratando da distinção entre hacker e cracker, né? A gente fazendo esses desdobramentos aí, essas críticas a respeito dessas alterações, das alterações também na lei de interceptação telefônica e também das interpretações levadas a efeito pelos tribunais pátrios, sobretudo o STF e o STJ, nesse contexto, me fazem, vamos dizer assim, ter um interesse muito grande por essa temática, né? E aqui, um destaque que eu faço, eu sempre falo, comento em sala de aula, é que o legislador de 2019, quando resolveu positivar o procedimento da cadeia de custódia no CPP, acabou tendo um lampejo garantista, né? Um vacilo garantista. Eu estou falando isso ironicamente porque, só fazendo uma crítica a essa política criminal de 2019, nós temos uma legislação de emergência e acentuadamente punitivista. Uma lei que se predispõe a enfrentar
o crime, um pacote anticrime, né, que se arroga a aperfeiçoar a legislação penal e processual penal no sentido de enfrentar a criminalidade. Uma lei que acentua a seletividade do sistema de justiça criminal, mas que em dados momentos, o professor Guilherme certamente concordará comigo, aqui e ali, traz manifestações que avançam num caminho de um processo penal de garantias, né? Preocupado com a defesa, preocupado com princípios basilares do processo penal acusatório, contraditório, ampla defesa, com a oralidade, né? A regulamentação do tempo de duração de prisão preventiva. E aqui, o procedimento da cadeia de custódia, eu enxergo também como uma manifestação de um processo penal rumo a uma garantia. Sobretudo porque, olhando para esse regulamento, para essa positivação desse procedimento, me parece que uma violação, né, a quebra do elo da cadeia de custódia facilmente implicará uma nulidade do processo. Uma ilicitude daquela prova que não foi salvaguardada, não foi colhida da forma devida e, portanto, não é dotada de fiabilidade, como bem colocado aí. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu, editou uma tese, entendendo que o simples fato de ter havido uma quebra, uma violação nesse encadeamento que se convencionou denominar de cadeia de custódia, não anula o processo, tendo em vista que essa prova poderá ser cotejada com outros elementos do arcabouço fático probatório. Então, me parece aí mais uma interpretação, um artifício eficientista, né? Consequencialista, no sentido de aproveitar ao máximo tudo que o processo, que essa prova penal tem a oferecer, independente de alguma irregularidade no seu procedimento, na sua forma de obtenção. E é importante destacar, muito importante, principalmente a gente abordando o sistema acusatório, e Geraldo Prado é um dos grandes preocupados com a efetivação de um sistema acusatório de processo penal, é que, em processo penal, forma é garantia, né? Observância da forma dos atos processuais, e, notadamente, da produção, da admissibilidade, da valoração da prova, é sinônimo de garantia. Destaco também, falando de garantia, a invocação que Geraldo Prado faz às lições de Ferraioli, como bem colocado aí por vocês. Veja que Luiz de Ferraioli, ele é um relegitimador do sistema de justiça criminal. Ferraioli é um expoente do minimalismo de base iluminista, né? Um dos grandes expoentes do garantismo, e por que não dizer o pai do garantismo penal, né? A sua obra clássica diz muito a esse respeito, Direito e Razão. Muito embora ele seja um minimalista, né? E, portanto, não é um abolicionista, ele acaba relegitimando o sistema de justiça criminal em suas bases minimalistas e iluministas, é um autor que se preocupa também, assim como Prado, com as bases acusatórias de processo. Contrapõe o que seria um sistema inquisitório, o que seria um sistema acusatório muito didático nesse tópico, Ferraioli, e que ainda, apesar de bastante criticado, né, pela doutrina brasileira, de mal interpretado muitas vezes, tem muito a ensinar quando se preocupa, né, quando se alude à preocupação com a efetivação de um processo penal racionalizado de garantias. Levanto também, professor Guilherme e turma da UFPR, uma reflexão a respeito de se a previsão de uma cadeia de custódia na lei, né, positivada como está, não aproximaria esse processo penal de uma eventual busca pela verdade. Digo isso porque, como todos e todas sabemos,
essa verdade é uma verdade relativa no processo, né? A gente aprende isso desde o Direito Processual Penal 1. Há uma suposta verdade. Outro paranaense, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, vai dizer que não existe uma verdade no processo. Existem fragmentos de verdade, influenciados pela subjetividade de quem brande, de quem levanta essa suposta verdade. Então, existe uma verdade da acusação, uma verdade da defesa, uma verdade da testemunha, uma verdade do ofendido que presta depoimento, que é ouvido, uma verdade da polícia e uma verdade do julgador ou da julgadora. A dificuldade que existe de se obter a verdade fielmente, tal como aconteceu o caso penal, propriamente dito. Mas há também, inclusive, muita gente boa na academia brasileira de processo penal que entende que, de fato, existe uma verdade no processo. Ocorre que essa verdade que existe, ela é manipulada pelas subjetividades ou pelos subjetivismos que acabam desviando o curso dessa verdade e da sua aparição no processo, né? Tem gente abordando isso do ponto de vista filosófico e faz algum sentido, mas eu procuro, me filio à corrente de Rubens Casara, por exemplo, que entende, junto com Jacinto Coutinho, outra grande referência nesse sentido, de que essa verdade é uma verdade ilusória, é uma verdadeira falácia, né, no processo penal. Mas a partir do momento que se positiva um procedimento que tem o condão, só um instante, que tem a pretensão de conferir fiabilidade, né, autenticidade àquela prova, será que isso não facilita a aproximação do processo penal de uma verdade que se quer buscar? Ou seja, será que a previsão da cadeia de custódia não contribui para a concretização desta verdade, para uma aproximação maior, percebe, das agências formais de controle, sobretudo do órgão julgador, desta verdade processual que emergirá do processo? Então, é uma reflexão que levanto aqui para vocês. Outro ponto também que destaco da fala das alunas é a regulamentação do trabalho da polícia, né, no contexto da cadeia de custódia, tendo em vista que prova, tecnicamente, é aquilo que todas sabemos, que se produz perante uma autoridade judiciária sob o filtro do contraditório da ampla defesa, com gestão exclusiva das partes legítimas. Não é assim? A gente entende que prova, tecnicamente, é isso. Mas antes de ser prova, aquele elemento foi ato de investigação, foi indício, foi vestígio, foi evidência. E a cadeia de custódia, como está positivada, ela joga luz, vamos dizer assim, muita luz, inclusive, sobre o mistério, sobre o trabalho, sobre o labor da polícia brasileira, da polícia judiciária, principalmente. E aí, outro ponto a ser destacado aí da fala de vocês é a necessidade de regulamentação e de autenticidade conferida, né, dessa produção e dessa cadeia ser de responsabilidade de um expert e não meramente de um investigador de polícia. Se eu não estou enganado, eu vi exatamente isso da fala de vocês, de que, fazendo referência a um modelo estadunidense, se eu não estou enganado, me corrijam, por favor, haveria a necessidade de, para garantir essa fiabilidade, essa autenticidade da prova, que essa cadeia de custódia estivesse sob responsabilidade de um expert, que aqui a gente pode identificar como o perito, né? Os agentes da perícia do Estado, aqueles que prestam serviço para os institutos de criminalística, para o Instituto Médico Legal, enfim. Então, me parece que pela neutralidade axiológica dessas, se é que existe uma neutralidade axiológica, mas a imparcialidade do trabalho, dos prepostos da perícia, dos institutos de perícia Brasil afora,
certamente têm o condão, tendem, né, tem um pendor para uma maior fiabilidade, para uma maior autenticidade no curso dessa cadeia de custódia. Por mais que o nosso Código de Processo Penal não preveja a arguição de suspeição de autoridade policial e seus agentes, mas alguma imparcialidade, inclusive se houver parcialidade, se recomenda, ou até mesmo, numa outra perspectiva, se exige que a autoridade policial decline esse fato, mas ainda que não se exija essa arguição, não se toque nessa possibilidade de arguição, de suspeição desses agentes prepostos da polícia, há sim uma necessidade de garantir uma mínima imparcialidade, né, da polícia, e aqui tratando como devem ser tratados os peritos oficiais como policiais civis que são, como verdadeiros responsáveis pela cadeia de custódia. Se eu estiver me alongando, professor Guilherme, por favor, me interrompa. É porque eu tenho alguns pontos aqui a debater, a falar, tratar com vocês. Só um bate-papo mesmo, né? Tranquilo? Tranquilo, eu disse de maneira alguma, está se alongando, professor, pelo contrário, estamos todos atentos aqui, ouvindo e fazendo reflexões. Depois eu tenho certeza que a Letícia e a Paula vão querer acrescentar algo, alguma consideração a respeito. Perfeito. Polícia é essa, e eu acho que essa preocupação vem muito a calhar, que infelizmente, tem se apresentado no processo penal brasileiro como um verdadeiro catalisador no que Casara, inspirado em Debord, né? Aqui na América Latina nós temos Mário Vargas Llosa tratando dessa espetacularização do processo penal. Então, há um desafio muito grande e a gente vive num cenário onde o processo penal, o professor Guilherme fez referência à Operação Spoofing, dentre tantas outras que compõem esse cenário de entretenimento de processo penal, né? O processo penal indevidamente utilizado como tática de entretenimento de uma sociedade e, por que não dizer, de alienação, para além de opressão. Existe uma participação de parcela de prepostos da segurança pública no país nessa espetacularização. Então, com muito mais razão, né, a necessidade de conferir esse trabalho de responsabilidade com a gestão da prova para prepostos específicos da segurança pública, né? Outro ponto, a questão dos desafios para a persecução penal na elucidação dos cybercrimes, do crime virtual e da obtenção da prova digital. Se a gente acompanha esses crimes que têm acontecido, principalmente nesses últimos anos, né, com a virtualização das relações interpessoais, um incremento dessa criminalidade em meio digital, nós temos percebido, por mais que tenhamos delegacias especializadas nesses delitos, né, setores do Ministério Público voltados especificamente para esse tipo de criminalidade, de delinquência, existe ainda uma dificuldade muito grande na elucidação desses crimes, tanto sim que a prova, via de regra, é obtida pelo crime conexo. Então, se desvenda o estelionato, por exemplo, se desvenda o roubo, né? Se desvenda o sequestro, para depois se chegar à rede virtual, vamos dizer assim, a parte virtual do intercrimes, dada a dificuldade de se obter essas informações, essa prova digital, garantindo, mais uma vez, fazendo referência aos precedentes recentes do STJ, a licitude dessa busca, né? Então, esse desafio a gente destaca. Acaba legitimando uma persecução eficientista, como eu já destaquei aqui, com apreensões indevidas, né, de aparelhos de telefonia móvel. Há de se questionar aí se a cadeia de custódia, como está positivada no 158 do CPP, principalmente,
e como vem sendo tratada em outros países, como nos Estados Unidos, já que a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, né, para o bem e para o mal. Veja que a mitigação, a flexibilização do rigor, né, da vedação de provas derivadas das ilícitas advém de teorias estadunidenses, né? Descoberta inevitável, fonte independente, no sentido de mitigar esse rigor da vedação das provas ilícitas por derivação. Então, será que essa sistemática, essa disciplina da cadeia de custódia tende a diminuir as mazelas do processo penal atual, não é? Principalmente a seletividade do sistema de justiça criminal? E voltando para a criminalidade econômica, né? Quando a gente fala de processo penal econômico, a gente fala de implicações relacionadas a uma determinada categoria de delinquentes, vamos dizer assim. Mas o próprio Sutherland, né, das grandes referências em crime de colarinho branco, talvez a principal, olhando para o cenário estadunidense, mais uma vez, já constata que o enfrentamento desta criminalidade, as táticas de enfrentamento da criminalidade econômica, na verdade, são pretextos para a manutenção do alvo predileto do sistema de justiça criminal neoliberal, que são aqueles implicados no que ele chama de criminalidade de colarinho azul, né? A classe vulnerabilizada do sistema de justiça criminal, que nós sabemos identificar muito bem olhando para o cenário brasileiro. Então, há de se questionar a respeito da redução ou não, né, dessa seletividade, dentre outras mazelas do sistema de justiça criminal, com a preocupação com o implemento de um procedimento de gestão desses vestígios, dessas evidências, desses indícios, dessa prova, ao final, que se denomina cadeia de custódia. Tá? Poderíamos pensar também, já me encaminhando para o final das minhas colocações, na hipótese de uma persecução, né, de obtenção de provas, principalmente provas digitais, com a legitimação, com o reconhecimento, com a validação da investigação defensiva, da investigação levada a efeito pela defesa, que detém conhecimento também de persecução penal. É que o modelo de processo penal, né, que nós adotamos no Brasil, um modelo retributivista ou retributivo, pautado na ideia de castigo, coloca no centro, ainda é assim, coloca no centro do subsistema processual penal ou do sistema de justiça criminal, e falando de sistemas, né, com base justamente no autor abordado hoje, Geraldo Prado, dá destaque às agências formais de controle, como se detentoras fossem de todo o conhecimento que diz respeito ao caso penal, e não são. Veja que as informações que chegam à mídia, sobretudo à mídia sensacionalista, ao setor sensacionalista da imprensa brasileira, são informações oriundas das mesmas agências, dos mesmos prepostos, principalmente da polícia. Mas existe uma narrativa, vou utilizar uma palavra que vem sendo demonizada nos últimos tempos, também sustentada pela defesa, e que detém conhecimento de persecução penal e que pode contribuir muito bem para a elucidação dos fatos. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, na contribuição proveniente de uma investigação defensiva, talvez diminuamos a dificuldade na obtenção dessa prova, sobretudo da prova digital. Já concluindo, só um instante aqui que eu vou dar um recado à minha filha. Peraí. Veja lá como é ligeiro, eu estou na reunião. Desculpe, gente, obrigado. Desculpe e obrigado. Uma outra e última colocação é o trabalho, professor Guilherme, da sociedade civil organizada, de algumas instituições que podem colaborar de forma decisiva para a elucidação
E por que não dizer para a prevenção desse problema todo que a gente está tratando aqui? Porque veja que a gente está com a mentalidade repressiva. Como nós estamos mergulhados em um modelo retributivista de processo que pensa no castigo, a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar táticas de prevenção para não vivenciarmos esses problemas que nós destacamos aqui no nosso webinário, que Geraldo traz, né, com muita competência e que vocês abordaram aí com competência igual. Veja, nós temos, por exemplo, a SaferNet. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas a SaferNet é uma entidade voltada à prevenção de delitos virtuais. E, inclusive, nos últimos anos, colaborou bastante com o trabalho do Ministério Público da União nesse setor. Infelizmente, a diretoria dessa entidade teve que deixar o país por questões que a gente não vai entrar aqui no mérito, tá certo? Principalmente nessa era da pós-verdade, da disseminação de ódio em meio virtual, enfim, não quero me ater a essas questões agora, não é o momento para isso, a gente pode tratar disso em outra hora, em outro lugar, mas fato é que a gente confere muita responsabilidade a essas agências formais numa lógica repressiva, esquecendo da contribuição significativa, seminal, das instâncias de prevenção do delito, como, por exemplo, a SaferNet. Né? Então, são reflexões que me ocorreram aqui, neste webinário, com as contribuições de vocês. Mais uma vez, eu quero parabenizar a turma pelo excelente nível, né, da discussão levantada, do texto sugerido para a leitura, e eu acho que a gente tem muito a aprender juntos, né? E eu, muito com meus alunos e alunas da Bahia, e com vocês agora também. Professor Misael, muitíssimo obrigado pelas suas considerações. Nesses nossos 10 minutos finais, eu me dado, segunda turma, gostaria de fazer alguma colocação, acrescentar algo, ou então, se a Paola, a Letícia também gostaria de acrescentar algo à título de conclusão. Não? Então, tá bom. Queria dizer, professor Misael, acima de tudo, foi uma consideração que eu esqueci de fazer no início da aula, que em alguma medida, uma ousadia nossa falar sobre direito digital, sobre provas digitais no processo penal para uma turma baiana, onde nós temos justamente, né, em Salvador, alguns dos maiores especialistas em prova digital, como é o caso do professor Thiago Vieira, né, meu queridíssimo amigo também. Ele é vice-presidente atual do IBDPP, não? Né? Não, ele é um dos membros da diretoria. Um dos membros da diretoria, né? Isso. Eu me recordo, a última vez que eu tive em Salvador, no evento, ele me apresentou o professor Eurípides, da Católica de Salvador, que é uma das eminências no estudo do direito digital no país. Então, é sempre muito importante para nós, né, fazer essas leituras que muito nos auxiliam na prática, e eu vejo uma grande contribuição nesse estudo para, né, o processo penal aplicado aos crimes econômicos. Como foi colocado por todos, mas acho que tanto a Letícia quanto a Paola disseram isso, a temática da cadeia de custódia, ela não é exclusiva, né, aos crimes econômicos. Inclusive, toda aquela redação que a gente vai encontrar no 158A, BD, DCD e F do CPP, ele nem bem se aplica ao direito penal econômico. Ele está muito mais ligado àquela ideia do corpo de delito, do crime material contra a integridade física, vestígios de sangue, levantamento de local, né, e outras questões são muito mais afetas ao júri propriamente do que ao direito penal econômico. E penso, né, ainda que essa seja uma temática relativamente nova entre nós, aqueles que estudam a temática do júri, que há muito tempo já se dedicavam ao estudo
da medicina legal, da criminalística, né, da análise muito aprofundada dos laudos de exame pericial, né, do exame local e também do exame da medicina, vão poder se valer agora nesse ferramentário da cadeia de custódia, que era algo que os americanos já há muito tempo faziam. A própria maneira de produção da prova, né, num processo oral, como também é o caso dos processos reformados agora da América Latina, é não mais um processo documental, né, ainda que digitalizado, como é o nosso caso brasileiro, em que as provas são juntadas pelas partes, mas em que essas provas sempre eram juntadas, e sempre foram juntadas nesses sistemas, em audiência. Então, você traz o sujeito para testemunhar e, naquele momento, no seu depoimento, ele autentica qualquer espécie de evidência, lá eles chamam de exhibit, que está sendo trazida para dizer, não, fui eu que fiz esse estudo, fui eu que estava lá, eu que fiz esse registro, eu que fiz a gravação, justamente por quê? Né? Para a gente tentar trazer a vinculação entre aquele elemento que, de algum modo, reproduz o fato histórico, resgatando ele ao fato histórico, deixando de lado aqui qualquer espécie de pretensão de verdade. E quando a gente traz isso para dentro do processo penal, penso que, justamente diante da complexidade, diante dos meios e, principalmente, recursos que a defesa no crime econômico tem, que, infelizmente, a defesa, como regra no processo penal, com honrosa exceção daqueles estados em que a Defensoria Pública está bem estruturada, como também é o caso da Defensoria Pública da União, a defesa, em geral, não tem esses meios, não tem essa sofisticação teórica para tratar de sistemas, o direito penal econômico, justamente por conta, né, eu tratava disso com a turma na semana passada, pela maneira como o crime é cometido de maneira oculta, você trazer de algum modo um resgate, um registro das interlocuções entre os membros da organização criminosa ou dos coautores de uma prática delitiva, é de grande valor para a persecução penal e traz, né, toda essa discussão da informática e dos dispositivos de telefonia móvel para o centro do debate no processo penal, que vai acabar servindo, e esse livro do professor Geraldo Prado é uma grande evidência disso, né? Eu ainda me recordo do tempo longínquo, o Misael tem mais ou menos a minha idade, em que o professor Geraldo Prado era juiz de direito no estado do Rio de Janeiro, depois foi promovido a desembargador, aposentou-se e hoje é consultor jurídico. Esse trabalho dele é um trabalho prático profissional. O professor Geraldo Prado foi, como consultor, foi contratado para ser parecerista num caso que envolvia uma questão de cadeia de custódia, que se tornou para nós livro base para todo o desenvolvimento dessa teoria, que acabou, de algum modo, sendo incorporada, né, podíamos dizer maliciosamente, como uma espécie de jabuti no pacote anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública, porque algum assessor parlamentar certamente leu a obra do professor Geraldo Prado e incorporou esses dispositivos, né, como emenda parlamentar ao projeto de lei durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, e lá a consulta era justamente uma questão de prova digital, um delito econômico, que serviu hoje de base e ajudará o desenvolvimento do processo penal brasileiro como um todo. Em alguma medida, isso favorece a persecução penal no sentido de trazer provas mais robustas. Eu, como o professor Misael colocou, também, não, como Ferraioli, não sou um abolicionista penal, eu acredito numa legitimidade da intervenção penal que seja feita de maneira democrática, republicana e, acima de tudo, racional, respeitadora da Constituição e de garantias fundamentais do acusado. Então, vejo com bons olhos tudo aquilo que favorece a maior racionalidade e a validade daquilo que é feito pelas agências de persecução penal, mas, acima de tudo, favorece a defesa, porque nos dá parâmetros claros, concretos de análise do trabalho que é feito, porque até muito recentemente esses materiais eles eram, né, simplesmente trazidos ao processo como se verdade fossem,
está aqui, captamos a prova cabal, o registro das conversas que eram mantidas por aqueles agentes, e isso se tornava verdade, como num passe de mágica. Hoje nós temos critérios um pouco mais racionais para tratarmos disso, então fico muito feliz por nós estarmos tendo essa discussão, e agradeço mais uma vez ao professor Misael, que foi o grande idealizador desse nosso modelo. Nós teremos outros encontros, mas de minha parte, pelo menos posso dizer, o primeiro deles foi um sucesso. Ah, ótimo, que bom. Então, nós estamos de acordo com isso. A gente vai seguir nessa parceria, nesse formato. A gente conta com a participação de vocês, das duas turmas, e agradecer, né? Agradecer pelo pontapé que a gente está dando nesse trabalho de parceria. A gente pensou também, fomos ousados em pensar, eu e o professor Guilherme, lembra, Guilherme, de fazer os artigos em dupla, um aluno da Federal da Bahia com um aluno da Federal do Paraná. Mas, como a gente está em experiência com esse formato, né? A gente vai repensar, vai deixar isso para um outro momento, avaliar como é que vai ser esse projeto e, quem sabe, implementá-lo mais adiante, né? Oportunamente, de forma mais madura. Mas eu já percebo que o caminho será esse, né? Você conta comigo sempre, nesse sentido. Forma, eu diria que pelo menos algo de positivo a gente tem que extrair do período pandêmico, então perceber a possibilidade, né, de nós termos aqui em tempo real, numa sala de aula nossa, né, a presença de um professor e de alunos de uma universidade tão próxima, mas geograficamente tão longe, para mim é uma alegria imensa. Então, fico muito feliz de termos tido essa experiência e ter dado certo, e para que possamos prosseguir, professor Misael. Vamos seguir. Até a próxima. Um abraço, saúde para vocês. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a vocês. Licença. Interromper a gravação, desligar aqui